Eu me sinto insegura. Como estudante do período noturno, né? Muitas vezes eu tenho que pegar o ônibus, chegar até a parada ou ir até em casa. E eu vou bem segura, olhando bem para os lados, correndo. Nós não temos garantia nenhuma de nada, trabalhando honestamente e a nossa segurança é simplesmente nula. Eu acho que é bastante complicado, né? Não em todos os bairros, não em todos os lugares. Medo de sair na rua, sim. Hoje em dia é mais complicado, né? Você brincar na rua, por exemplo, uma criança. Sair essa hora à tardinha, caminhar tranquilamente sem estar preocupado com a bolsa. Então, existem esses detalhes. Não digo em todos os bairros, mas em uma grande maioria. Quem é que não vai sentir medo? Se toda semana um colega nosso é assaltado. Já foi algo somente de cidade grande? Já foi algo que só acontecia com os outros? Já foi algo que a gente só via nos noticiários? Hoje ela está por todos os lados, das metrópoles às cidades pequenas, de até 5.000 habitantes. Está na porta da nossa casa. Você aí já sabe do que a gente está falando, né? É da violência, da sensação de insegurança. Seja muito bem-vindo à Unifra Entrevista desta semana, que vai falar sobre esse tema. Por isso, eu recebo hoje no estúdio o professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano e delegado regional, Sandro Meiners. Muito obrigada pela sua presença, delegado. É um prazer estar aqui, Bruna. Delegado, recentemente a gente teve aquele duplo latrocínio no centro de Santa Maria, que deixou todo mundo muito assustado. Também os ataques a bancos numa cidade próxima aqui da cidade, essa sensação de insegurança se alastrou. Então eu pergunto para o senhor, a gente realmente tem que ter medo de sair de casa hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode criar uma sensação alarmista. Nós tivemos um episódio aqui em Santa Maria, chocou a comunidade, foi um fato horrendo, um fato absurdo, uma violência desmedida, uma ação em que um indivíduo invade uma residência e acaba atacando uma família, matando 2 pessoas. E agora nós sabemos já que a motivação desse fato na casa era para roubar. Esse é um fato episódico, é um fato que aconteceu de uma maneira muito específica. Era um indivíduo que estava submetido ao consumo de drogas, era um indivíduo que estava numa situação, vamos dizer assim, totalmente atípica, anormal, não sabia exatamente o que estava fazendo, estava dominado por alguma droga, nós não sabemos qual ainda que ele consumiu, e infelizmente a família havia deixado a porta dos fundos da casa destrancada, o que acabou proporcionando e propiciando a entrada, o ingresso desse indivíduo dentro daquele local. Então esse é um fator. Não acontece isso toda hora, isso não vai acontecer novamente, isso é uma coisa que nós temos que analisar isso como um fator totalmente isolado, sob pena de nós criarmos assim uma sensação total de insegurança, e não é isso que nós temos em Santa Maria. Nós temos uma cidade em que todos os indicadores de crimes contra o patrimônio diminuíram em 2017, cotejando-os com 2016. Primeiro fator. Segundo fator importante, o que nós temos em Santa Maria de índice que assusta é o homicídio. Só que o homicídio, e aí o cidadão de bem, o trabalhador, a pessoa que é economicamente ativa, ela não precisa se preocupar com essa questão do homicídio, porque quem está morrendo é a pessoa que se envolve no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, é as pessoas relacionadas e vinculadas ao sistema prisional que estão morrendo e que estão matando. Umas estão morrendo e matando por causa das drogas, outras estão fazendo isso em vingança aos fatos que aconteceram anteriormente, sejam homicídios ou tentativas de homicídio. Esse é o primeiro fator que eu queria destacar. Tu falaste muito bem da questão que aconteceu na Cidade da Mata. E vou dizer que, infelizmente, a Cidade da Mata acabou sendo alvo de 2 ações em um curto espaço de tempo em 2018. Isso assusta, isso preocupa. Por quê? Porque as pequenas cidades elas têm um efetivo policial diminuto. Elas têm uma capacidade de resposta a essas ações menor do que cidades de um porte médio ou grande. Então, o que acontece? Os indivíduos, as quadrilhas especializadas, organizadas, fortemente armadas, estão organizando ações em locais vulneráveis. São locais em que eles têm facilmente deslocamento de saída e chegada, são uma malha viária muito ampla, no caso da Mata, né? Outra questão, falta do efetivo. E mais uma questão, essas cidades que estão sendo atacadas, elas não estão adotando uma técnica de prevenção, que eu considero fundamental atualmente, que é a questão do monitoramento ou cercamento eletrônico. As cidades pequenas que já ingressaram nesse estágio da prevenção, da preocupação, elas já têm um fator positivo, que é um fator de inibição. Claro que a gente sabe que o simples fato de ter um monitoramento eletrônico, por si só, não é suficiente, talvez, para evitar que uma ação aconteça. Mas se nós tivermos esse cercamento eletrônico, primeiro, nós vamos ter possibilidade de antever alguns fatos.
Essas quadrilhas, o que eles fazem? Eles vão até o local, fazem um estudo territorial, estudam a rotina das pessoas, estudam a rotina da polícia. Os locais alvos das suas ações são previamente estudados, fotografados, filmados, para que as pessoas que vão executar a ação tenham essa informação, sem precisar todos estarem no local do crime no dia em que ele for desencadeado. Se nós tivermos um cercamento eletrônico, é perceptível que o policial que faz esse monitoramento, que olha, vai ter o seu olhar ampliado, né? E ele vai poder visualizar movimentações estranhas, carros estranhos, pessoas com movimentações suspeitas, perto de instituições financeiras, dos bancos, que são os grandes alvos dessas quadrilhas. Enfim, são situações que nós podemos trabalhar para melhorar ou para evitar, ou pelo menos para minimizar. E se acontecer, para permitir que a polícia depois tenha uma linha de investigação. Nessa questão de prevenção, porque os criminosos também já se deram conta, né? Por isso usam as máscaras, por exemplo, nesse caso de Mata, a placa também estava, né, não dava... Estava tapada. Estava tapada e também todos... Claro, a gente sabe que o criminoso ele vai tentar burlar essa questão, mas veja bem, quando o criminoso tiver que escolher o seu alvo, ele vai escolher aquele alvo mais fácil, aquele mais frágil, aquele mais vulnerável. Isso acontece num roubo na via pública, isso acontece num roubo a um estabelecimento comercial, uma residência. O indivíduo que vai arrombar uma residência, ele não vai naquela que tem alarme, sistema de vídeo monitoramento, vai naquela que não tem, aquela que a janela é mais frágil. Ele vai optar pelo que gera menos dificuldade para ele, ou que é menos gerador de risco para a ação dele. Então, mesmo assim nos municípios, se tiver o vídeo monitoramento, ele sabe que vai ter. Então, quando ele for fazer o levantamento, ele já vai ficar preocupado com essa questão. Segundo fator, quando a polícia consegue ter imagens claras do que está acontecendo, dos indivíduos, dos veículos utilizados, dos armamentos que são empreendidos nessas ações, se consegue muitas vezes traçar uma linha investigativa, porque a polícia já tem perfis de quadrilhas que atuam, já tem levantamentos de dados, há órgãos da Polícia Civil que trabalham diuturnamente na investigação dessas quadrilhas para tentar identificar os seus componentes. Muitas vezes tem quadrilhas que todos os integrantes já foram identificados, é necessário ações para poder flagrá-los, para poder prendê-los com o armamento, ou realizando as ações, ou logo depois da execução dessas ações. E isso nós precisamos que as pessoas tenham consciência, porque essa ferramenta vai servir para isso. E na sua opinião, o senhor acha que os bandidos estão mais ousados? Porque, por exemplo, nesse caso, né, lá de Mata, eles voltaram, né, claro, não se sabe se são os mesmos, mas há uma possibilidade de função do carro ser o mesmo, mas eles não levaram uma grande quantidade de dinheiro, até porque os bancos não haviam retomado ao funcionamento normal, né? Teve um caso também em Santa Maria que eles entraram na casa dos padres. O senhor acha que eles estão mais ousados nesse sentido? Acho que são duas situações. A ousadia aumentou, isso é sem dúvida, né? As quadrilhas estão cada vez mais especializadas, os indivíduos cada vez estudam mais, se preparam mais, treinam mais as suas ações. Querem mostrar poder? Querem mostrar poder. O armamento é uma forma de mostrar poder, né? Essas quadrilhas que vão fazer esses roubos, esses fatos como aconteceu na Mata, já aconteceu em São Cepé, já aconteceu em outras cidades pequenas, com um armamento pesadíssimo. Às vezes até melhor que o armamento que a polícia dispõe. Então, é uma maneira de inibir ações repressivas contra eles. Esse é um fator. Segundo fator, falaste bem, há um arrombamento, um roubo numa residência. Isso acontece, e aí eu posso até linkar os fatos. Muitas vezes acontece porque tem informações. Alguém goza de determinadas informações, repassa essas informações para terceiras pessoas que vão lá executar os crimes. Então, para quem tem, por exemplo, para quem contrata hoje um serviço na sua residência, tem que saber quem está colocando dentro da sua casa, tem que saber de onde veio aquela pessoa, qual é a procedência dela, ela trabalha numa empresa, essa empresa é séria, essa empresa é idônea, essa pessoa que foi contratada é um profissional liberal, um autônomo. Bom, tudo bem. Quem é essa pessoa? Quem indicou? Qual é a procedência dele? Porque às vezes a gente coloca alguém dentro da casa da gente e não sabe quem é essa pessoa. E aí está colocando ali alguém que está olhando o que está acontecendo ali e vai repassar essas informações a outras pessoas. Então, é muito perigoso isso. A pessoa tem que ter esse cuidado. Claro que em alguns locais, falaste da casa dos padres, enfim, são locais em que às vezes a circulação de pessoas é muito grande. É difícil inibir
a entrada de algumas pessoas, que muitas pessoas vão lá com outra finalidade. E aí acabam ficando sabendo de alguma rotina, de alguma coisa que acontece naquele local. Isso acontece nas empresas, isso pode acontecer nos municípios, nos bancos e acontece nas residências também. Mas nós temos que ter cuidado. Aí cabe às pessoas terem mais atenção, né? Eu não sinto insegurança em andar na rua, mas eu acho que as pessoas que andam nas ruas, as pessoas que mexem com dinheiro, as pessoas que trabalham em locais que são, vamos dizer assim, mais visados pelas ações criminosas, eles têm que ter um cuidado maior. A precaução é uma rotina que tem que ser adotada no cotidiano. Sou pena de, se a gente não adotar, a gente poder ser uma próxima vítima. Acabou aquela história de cidade pequena, não acontece nada, né? Enfim. Exatamente. A violência está em todos os recantos. Ela pode estar lá no Rio de Janeiro, em que está conflagrado, né? Estado de insegurança total, né? Tentando ser resgatado agora pela intervenção, como nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, nas pacatas comunidades, em que às vezes o crime mais grave que lá acontecia era um furto de alguma coisa, né? Então tem que mudar esse olhar. Para essas ações, obviamente que nós vamos precisar de um trabalho sério de investigação, polícia especializada, trabalhando por muito tempo para poder desarticular uma quadrilha. Em ações outras, como por exemplo as que acontecem em Santa Maria, os roubos e os crimes que acontecem na rua, muitas vezes eles são evitáveis por pequenos procedimentos, por pouco de atenção a mais que as pessoas devem ter. Então eu acho assim que o cidadão ele tem que começar a ficar mais atento. O que eu percebo em Santa Maria, por exemplo? Se nós andarmos à noite em Santa Maria, nós vamos ver um grande número de pessoas que andam na rua, digitando em seus smartphones, em seus iPhones, não estão cuidando, né, as cercanias onde caminham, as ruas onde andam, acabam sendo vítimas de roubo dos seus aparelhos. Porque, obviamente, estão dando margem a que essas ações aconteçam por completa distração. Outro detalhe que acontece bastante, às vezes os estabelecimentos comerciais não tem nenhuma câmera ali para inibir a ação do criminoso, né? Esse fator, por si só, ele já é um fator que ajuda a evitar os pequenos furtos, já ajuda a evitar até um próprio roubo, aquele roubo de oportunidade, o criminoso está ali procurando um alvo. E tem se criticado muito os bancos em função disso também, né? Os bancos são grandes responsáveis pelas ações, porque os bancos acabam atraindo essas quadrilhas especializadas para as pequenas cidades. Se não fossem pelos bancos, essas quadrilhas não iam nas comunidades pacatas. Eles vão lá e aí os bancos têm a sua grande parcela de responsabilidade. Falta a eles um compromisso maior, porque eles não colocam sistemas de segurança. Por exemplo, uma coisa muito simples que poderia ser adotada em caixas eletrônicos, por exemplo, é um dispositivo que solta uma fumaça, né? Quando acontece alguma coisa anormal com ele, ou quando tentam explodi-lo. Solta uma fumaça, essa fumaça toma conta do ambiente e impede qualquer ação criminosa. É um dispositivo que é razoavelmente barato, para um banco principalmente, que coloca nesses equipamentos, às vezes, elevadas cifras, elevadas quantias em dinheiro, quer dizer, pequenos detalhes. Então, falta de todo mundo. Eu acho que os bancos poderiam ter mais câmeras, poderiam ter vigilância, poderiam ter dispositivos para manchar as notas, as tintas. Quer dizer, se o sujeito tivesse certeza que o dinheiro que ele retirasse no caixa eletrônico não teria nenhuma utilidade, porque estaria estragado pela tinta, obviamente que ele não faria essa ação. E até controle para os armamentos, né? Porque lá de Mata levaram armas. Exatamente. Aí é o seguinte, uma coisa que eu questiono, as pessoas falam muito da questão das armas, do controle das armas. O local é um local seguro? Será que dentro do banco essa arma está segura? Quer dizer, também é um fator que leva, né, o indivíduo a tentar buscar essas armas. As quadrilhas hoje estão cada vez mais em busca de armas, né? É uma busca frenética por isso. Sejam armas de pequeno potencial ofensivo, de pequena, vamos dizer assim, ofensividade, como um revólver, uma pistola, até de alta ofensividade. Então, todo mundo que é detentor de uma arma por uma razão A ou B tem obrigação, tem compromisso e tem que ter a responsabilidade de guarnecer esses locais, criando obstáculos para que as armas não acabem nas mãos dos bandidos. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a questão das armas. O Unifre Entrevista faz um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí. O curso de biomedicina ele é voltado para a realização de exames que auxiliam no diagnóstico das mais diversas patologias, bem como para a realização de pesquisas, de desenvolvimento de vacinas, que ajudam também na prevenção de algumas doenças.
Aqui na instituição, o biomédico ele sai habilitado em 2 áreas. Análises clínicas, que é para a realização dos exames mais básicos, colesterol, glicose, hemograma, e biologia molecular, que hoje está voltado muito para a pesquisa nos mais diversos centros de saúde, especialmente em instituições maiores, mas que no futuro vai auxiliar no diagnóstico no dia a dia, né? É uma habilitação pioneira, eu diria assim. O curso, então, ele tem o auxílio de ser noturno, são 5 anos e todas as disciplinas ocorrem no turno da noite, exceto os estágios. Então, no último ano, o aluno faz estágios nas instituições de saúde de dia. O resto do curso ele pode cursar à noite, permitindo fazer estágios extracurriculares durante o dia, bem como ter um emprego ou se envolver nas mais diversas áreas de pesquisa. A instituição, os professores vinculados ao curso de biomedicina têm áreas de pesquisa, e nessas áreas o aluno pode se inserir durante toda a graduação para que agregue mais ainda seu conhecimento, como aluno de iniciação científica, como monitor, como bolsista. Isso ajuda muito o conhecimento do aluno, porque a pesquisa é uma área bastante forte da biomedicina e é uma área que o curso investe bastante, a instituição investe bastante. Meu nome é Tatiana Cassal Polese, eu sou aluna da biomedicina e agora estou tendo a oportunidade de fazer estágio extracurricular em análises clínicas, que é uma das habilitações que o curso oferece, além da habilitação de biologia molecular, que é o diferencial, já que esse curso é voltado para a área de pesquisa. Dentro do curso tu passa por várias partes práticas, o que é bastante interessante porque depois na área profissional vai ser bastante útil. E também ele oferece bastante linhas de pesquisas. Estamos de volta com o Unifre Entrevista, hoje entrevistando o professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano e delegado regional Sandro Meiners. Delegado, a gente encerrou o bloco falando sobre a questão das armas, né? O fácil acesso às armas é uma questão também que a polícia trabalha muito em cima, né? Que facilita roubo, assalto, homicídios, como o senhor estava falando. Como coibir esse acesso? Bom, aí a questão é, primeiro, né? Acho que o Estatuto do Desarmamento ele teve uma finalidade primordial, que era desarmar a população. A gente já viu que o desarmamento da população, da forma como ele foi feito, desarmou a população de bem, que as pessoas entregaram as suas armas, mas os criminosos continuam tendo acesso facilitado às armas de fogo. Isso acontece, por exemplo, através de furtos ou roubos de empresas que trabalham com armas, lojas que vendem armas, continuam podendo vender armas. Isso acontece através de roubos a estabelecimentos comerciais, onde tem pessoas que trabalham armadas e aí as armas estão lá, né? E são roubadas ou furtadas, como acontece nas explosões e nos arrombamentos bancários por essas quadrilhas organizadas. Tem N maneiras de acesso a essas armas. E nós temos um outro problema, a nossa posição geográfica, né? Nós estamos a 240 quilômetros do Uruguai, onde há uma fácil compra de armas, e estamos a 300 quilômetros da Argentina, onde também é muito facilitado o comércio de armas. Então, em razão dessa nossa fronteira imensa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e dessa proximidade, dessa facilidade de aquisição de armas além fronteiras, o que acaba acontecendo? Essas armas acabam chegando aqui. Só que o que eu vejo é o seguinte, a maioria das armas que são apreendidas aqui em Santa Maria não são de procedência estrangeira. Às vezes é mais fácil a gente encontrar lá em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, armas que são de procedência estrangeira do que as que nós encontramos aqui, que apreendemos em poder de traficantes, em poder dos homicidas que estão matando bastante. E as armas em geral utilizadas aqui são armas que são fabricadas no Brasil. Como é que essas armas chegam nas mãos desses bandidos? Como é que eles têm acesso a isso? Aí acontece daquela questão, tem pessoas que têm armas registradas em seus nomes. Essas armas ficam aonde? Ou ficam dentro das suas empresas, ou ficam dentro de suas residências, que é o que a lei autoriza a ter. Só que aí o indivíduo vai lá, arromba esses locais, ou rouba esses locais, e acaba tendo acesso a essas armas. Então, uma coisa que é muito importante, as pessoas estão brigando muito em razão do Estatuto do Desarmamento. Tem que liberar, todo cidadão tem que ter arma. Muitas pessoas têm arma e as armas indevidamente acabam parando na mão dos bandidos. Ou porque não sabem usar, ou porque não guardam elas em locais adequados, e acabam, então, proporcionando o armamento dos bandidos. Então, isso é uma coisa que nós temos que analisar com muita cautela também. E a questão daquelas de uso restrito, né? Que foi o que
Essa arma que foi utilizada atirador, pelo né, atirador, né, é uma pistola 9mm, é uma arma de calibre proibido. Quem pode portar essas armas são as Forças Armadas, eles são os detentores do direito de portar. Eu sou um policial civil, né, sou um delegado de polícia, eu não posso portar uma pistola calibre 9mm. Nós temos um calibre que é específico para as forças policiais. Então, veja o que acontece. Como é que essa arma chegou nas mãos dele? Essa é uma grande curiosidade que eu tenho nesse caso. Eu ainda não sei, porque a numeração está raspada, a gente não conseguiu ainda a identificação dessa arma. A perícia é um pouco morosa e isso faz parte da burocracia e do grande volume de trabalho que se tem, obviamente, na perícia, para que a gente possa rastrear a procedência dela. Eu acredito, a arma é de fabricação nacional, então eu acredito que essa arma possa ter sido retirada ou furtada de algum local. É isso que nós precisamos esclarecer. A partir desse passo, a gente vai conseguir traçar uma rotina. Mas não é a primeira vez que nós nos deparamos com o uso de pistolas 9mm, calibres proibidos, sendo utilizados em crimes que acabaram gerando a morte de pessoas em Santa Maria. Nós tivemos já homicídios esse ano, tivemos homicídios em 2017, em 2016. Isso mostra que cada vez mais os bandidos estão tendo um potencial de fogo maior. Isso acontece por duas razões. Acho que uma das razões que está acontecendo é essas vinculações e a chegada em Santa Maria dessas facções criminosas. Estão trazendo uma criminalidade que não era a nossa, né? São pessoas que vêm para Santa Maria tentando estabelecer novos territórios para fazer venda de drogas. Quando eles chegam aqui, eles se deparam com os traficantes locais, então há um enfrentamento. Às vezes eles chegam aqui e se aliam com outros bandidos daqui, com outros traficantes daqui, e também querem ganhar espaço, querem ser fornecedores exclusivos de determinados traficantes, e aí se criam algumas relações. E essas pessoas que vêm desta outra realidade, eles vêm de uma realidade mais violenta, eles têm um poder ofensivo maior, eles têm mais armas, e eles têm mais acesso às armas de fogo. E isso está começando a acontecer aqui. A gente sabe que a polícia não pode atuar sozinha. O que o Estado, o que se tem que fazer para coibir isso? Passa por questões dos presídios superlotados, por uma série de fatores, né? Bom, o fator violência, a gente não vai conseguir combater isso com polícia, né? Essa questão da segurança pública, ela perpassa essa área que eu trabalho, a área policial, né? Porque ela precisa, primeiro, o que acontece? Como é que se formam, por exemplo, assim, determinados locais, e a gente tem isso em Santa Maria, em várias cidades, em que se formam determinadas zonas da cidade, determinados núcleos habitacionais, vilas, ou bairros em que há maior incidência de pessoas vinculadas ao mundo do crime. Normalmente são o quê? São os cinturões de miséria que se formam ao redor das cidades, em que não há, vamos dizer assim, saneamento básico adequado, em que não há pavimentação das ruas, em que a iluminação pública é precária, são invasões, em que não são regularizadas pelos poderes públicos, enfim, já começa uma formação equivocada. As pessoas muitas vezes vêm para lá com uma expectativa, vou a Santa Maria para conseguir emprego. Santa Maria não é uma cidade que tem capacidade de oferta de emprego. Então as pessoas vêm para cá e passam a ser ociosas, não tem nenhum tipo de preparo técnico e obviamente não tem então um mercado de trabalho. Estão lá, alijadas desse processo, acabam servindo para quem? Para os criminosos. As pessoas estão lá ociosas, são cooptadas pelos criminosos e passam a trabalhar para eles. Então, veja bem, nós precisamos, para mudar esse cenário de violência, de criminalidade, nós precisamos trabalhar com outras áreas, com saúde, com educação, com saneamento básico, com mobilidade urbana. Enfim, nós precisamos dar oportunidade para as crianças e adolescentes que estão nesses meios, antes de eles virarem aviãozinhos do tráfico, ou seja, trabalharem para os traficantes, vamos criar oportunidades para essas crianças participar de atividades lúdicas, atividades esportivas, ficar em escola em turno integral, ou seja, aí cabe tanto aos municípios quanto aos estados investirem mais nesses processos sociais. Se não tivermos programas sociais para absorver o tempo de crianças e adolescentes, nós não vamos dar oportunidades lícitas para elas. Nós vamos deixá-las lá, muitas dessas crianças já nascem em ambientes hostis, porque o local é hostil, já são filhas de pessoas vinculadas ao mundo do crime e aí acabam facilmente também se embrenhando nessas atividades ilícitas. E a gente pode dizer hoje que as drogas são a droga é a propulsora de toda a violência, de todos os crimes. Eu acho que a questão das drogas, o consumo exagerado de drogas, a dependência química que assola muitas e muitas famílias, ela é talvez um grande potencial gerador de violência. Por quê? Primeiro porque para o consumo de droga, a droga tem um custo, né, um custo econômico.
para consumir drogas, as pessoas passam a ter que ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, a maioria das pessoas que consomem drogas acaba tendo que partir para alguma atividade ilícita. As mulheres, muitas vezes, ou entram no tráfico de drogas, ou passam para a prostituição, ou realizam furtos, pequenos furtos. São mais ou menos as 3 atividades às quais as mulheres se dedicam. Os homens, quando se envolvem nessas atividades ilícitas, eles praticam o tráfico de drogas para poder sustentar o seu próprio vício, mas muitos também partem para o crime patrimonial. Só que o homem já não é só o furto, ele vai para o roubo, ele começa a praticar ações violentas. Hoje, os traficantes mesmo querem eliminar os seus desafetos, eles já pagam esse indivíduo com drogas para que ele vá lá e mate alguém, mas tudo gira ao redor desse universo das drogas. Nós temos aí a experiência do Uruguai. No Uruguai houve uma legalização, uma liberação do consumo da maconha. O que aconteceu no Uruguai? Aumentou o tráfico de drogas exponencialmente. Porque as pessoas visualizam, as pessoas olham para o Uruguai e acham que é um território onde tudo é possível, onde tudo é permitido. Então as pessoas vão para lá em busca da maconha, mas muitas pessoas vão para lá achando que todas as drogas são mais acessíveis. E isso faz com que haja uma maior procura. Quando há uma maior procura, sempre tem algum comerciante, do ilícito, das drogas, que vai visualizar aquele mercado e vai atender aquela demanda. Isso acontece aqui, a nossa demanda é elevada. Santa Maria é uma cidade em que há um grande número de pessoas que usam drogas. As pessoas que usam drogas, elas estão ajudando a financiar as atividades criminosas. A droga é um malefício da sociedade. E o senhor acha isso por ser uma cidade universitária? Primeiro fator, a cidade universitária é um público muito jovem. Não só os universitários, mas nós temos uma população jovem muito grande em Santa Maria. Esse é um primeiro fator. E o segundo fator que eu gosto de destacar em Santa Maria é que Santa Maria tem uma posição geográfica no mapa do Rio Grande do Sul privilegiada. Estamos no centro do estado. E daqui é fácil distribuir drogas para todos os lugares. Então, as quadrilhas de Porto Alegre, as facções criminosas, elas viram esse potencial de Santa Maria aqui, como um foco de distribuidor, consumidor e distribuidor. E isso tem atraído essa violência para cá. Então, nós temos que pensar essa questão. Vão legalizar a questão das drogas para tirar o poder do tráfico? Não é por aí. Não é por aí. Nós temos que pensar muito bem nisso. E vou dar um outro exemplo. A Holanda que teve lá em 1974, liberando o consumo da maconha, liberando o consumo de drogas, ela criou uma política liberal nesse sentido. E cada ano que passa, de pouco em pouco tempo, eles estão mudando e cada vez restringindo mais essa questão do acesso às drogas, porque se formou algumas questões de violência que eles não tinham lá. E houve um grande turismo em busca dessas drogas, o que levou para lá pessoas que acabaram se envolvendo em outras atividades ilícitas. Então, se nós compararmos a Holanda com a Bélgica, que é exatamente ao lado dela, a Bélgica não tem criminalidade. Estava fechando presídios porque não tinham nem crimes nem criminosos. E lá ainda tem uma política de repressão. No lado em que a política é uma política aberta, liberal, permissiva, nós tivemos problemas. Então, nós temos que pensar que modelo nós queremos. Que modelo nós queremos para o Brasil. E daí o senhor falando ali dos traficantes migrando para cá, Como é que a polícia está tratando isso para combater? Como é que está o trabalho de vocês em relação a isso? Bom, Rapidamente para a gente fechar o programa. Nós estamos trabalhando com inteligência nessas questões. Há muito tempo a gente tem acompanhado esse fenômeno da migração das facções criminosas. Nós trabalhamos através da inteligência no sentido de tentar evitar. Nós muito combatemos o ingresso de facções, mas chegou num determinado momento que o próprio sistema prisional proporcionou essa entrada desse tipo de gente aqui em Santa Maria. Por quê? Os presos, devido à superlotação das penitenciárias da região metropolitana e das cercanias, tiveram que ser transferidos para cá. Nós temos uma penitenciária estadual aqui, que é grande, no cenário do gaúcho, e começaram a trazer. Em uma só oportunidade, vieram 80 presos da região metropolitana para cá. Muitos desses não foram mais embora. Quer dizer, então, além de ter aquela questão natural da migração do crime, ainda teve o sistema prisional que colaborou muito para isso. E dentro do sistema prisional, há uma circulação de presos muito grande. Os presos, por razões, às vezes, disciplinares, ou às vezes por uma questão de onde esse indivíduo cometeu o crime, onde ele responde processo, faz com que esses presos fiquem andando pelo sistema prisional de uma cidade para outra, de um presídio para outro. E muitos vieram para cá nessas circunstâncias. Assim como o ingresso das facções acabou acontecendo por uma coisa muito pontual. Nós tivemos uma pessoa daqui de Santa Maria que era envolvida com crimes, com roubos, que foi transferida para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Lá criou vínculos de amizade
com pessoas das facções e acabou trazendo através dele, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus comparsas, que essas pessoas trouxessem para cá essa criminalidade mais perigosa, mais violenta. Então, o sistema prisional acaba, de alguma maneira, também colaborando para isso. A forma como ele funciona. Daria todo um programa só sobre esse assunto, né, delegado? Com mais absoluta certeza. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter estado aqui contigo, Bruna. A gente agradece também a sua companhia no Unifra Entrevista dessa semana e a gente volta semana que vem com mais um tema. Obrigada e até mais.